Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um módulo de História comigo, professor Christian Souza. Lembrando a vocês que esse conteúdo que estamos produzindo, ele é direcionado única e exclusivamente aos alunos da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, que receberam da Secretaria de Educação as orientações de estudo, as quais a gente está vendo passo a passo em cada uma dessas aulas, beleza? Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da introdução do estudo de História. Para começar, eu coloquei esses conceitos, eu fiz esses apontamentos no quadro e gostaria de estar analisando cada um deles com vocês. Daí, o que acontece? O que seria o estudo, o que seria a história, primeiramente dizendo? A história nada mais é do que uma ciência humana que estuda a passagem do homem pelo planeta e pesquisa as sociedades do passado através dos seus vestígios históricos, ou seja, os vestígios que foram deixados por essas pessoas, nossos antepassados, que viveram aqui numa época diferente de nós. Esses vestígios, dentro da história, da pesquisa histórica, nós, que somos profissionais da área, chamamos de fontes históricas. Então, tudo aquilo que testemunhou uma determinada época, que não foi a época atual, a época em que estamos vivendo, é denominado de fonte histórica. Christian, mas o que seriam exatamente essas fontes históricas? Você tem aí vários exemplos, vários tipos de fontes diferentes que podem ser usadas na pesquisa pelo historiador. Daí eu coloquei aqui as principais que eu já vou falar detalhadamente sobre cada uma delas. Então, que tipo de fontes que o historiador pode trabalhar? Você vai ter a fonte oral, a fonte escrita, a fonte iconográfica e a fonte imaterial. Já eu explico cada uma dessas para vocês, beleza? Daí, só para a gente fechar essa introdução, é importante a gente destacar o quê? Que só há pesquisa histórica, ou seja, só há o estudo dessa ciência humana, história, porque há o ser humano escrevendo a história todos os dias. Então, eu, você, seus pais, sua família, seu vizinho, todos nós somos agentes vivos da história. Eu não falei para vocês que essa ciência só existe porque o homem a escreve o tempo todo? Da mesma forma que nós estamos escrevendo a nossa história hoje, essas sociedades do passado, lá no seu período, escreveram, e os vestígios dela chegaram até nós. Da mesma forma que estamos escrevendo hoje, com o passar do tempo, as pessoas das sociedades adiante, daqui a 1000, 2000, 3000 anos, ao olharem para trás para poder pesquisar o modo de vida nosso, eles vão ver o quê? Esses vestígios que estão sendo produzidos e vão ser deixados por nós aqui, ok? Daí eu gostaria que vocês acompanhassem comigo na página 6 da apostila, onde ele começa dizendo o seguinte, que é preciso compreendermos que todos nós somos parte da história e seus agentes, ou seja, o que eu acabei de falar. Mesmo sendo anônimos, estamos constantemente o quê? Escrevendo a história. Durante muito tempo, apenas os grandes personagens como reis, rainhas e generais estavam nos livros de história. Mas hoje em dia isso mudou, e as pessoas comuns também passaram a ser vistas como sujeitos da história. Dessa forma, ganharam lugar nos livros os escravos, as mulheres, os trabalhadores e etc. Isso significa que você, aluno, também tem um papel na história da sua cidade, do seu estado e do seu país. E através das suas ações, você está fazendo história. Mas afinal, quem coloca no papel e nos livros essa produção historiográfica que todos nós produzimos dia após dia? Quem escreve sobre a história são os profissionais chamados de historiadores. Muito prazer, Christian, professor historiador. Bom, e aí ele continua embaixo. São os historiadores que, depois de pesquisar e analisar, atribuem importância a determinados fatos
e os qualificam como histórico. A definição de fato histórico, portanto, não obedece a padrões fixos ou genéricos. O que é fato histórico para uma pessoa pode não ser um fato histórico para outra. Então, quem que vai pesquisar todos esses vestígios do passado que foram deixados por outras sociedades, por homens e mulheres que viveram em outras épocas? Somos nós, historiadores. Evidentemente que dentro do campo da história você vai ter o quê? Você vai ter diversas formas de trabalho. Eu, por exemplo, Christian, optei por trabalhar com docência. Eu gosto de dar aula. Mas existem profissionais de história que gostam do trabalho em campo, que vão a arquivos, pesquisar sobre determinado assunto, outros que se especializam na parte de arqueologia, que gostam de literalmente fazer trabalho de campo, buscar vestígios de outras sociedades e assim por diante. Então, o campo da história, ele é muito o quê? Ele é muito amplo. Daí, cada um, dentro dessa área, vai se adaptar ou vai trabalhar com aquilo que mais gosta. No meu caso específico, eu gosto de dar aula. Beleza? Bom, vamos lá. Continuando aí a nossa leitura. Assim como todo profissional, os historiadores eles estão inseridos em um contexto social. São pessoas que possuem posições políticas, afinidades religiosas, preferências e opções diversas. Tudo isso se reflete em sua versão sobre o fato histórico sobre o qual ele irá escrever. Isso não quer dizer, no entanto, que os fatos históricos podem ser contados de qualquer forma, e cada um pode abordar a história da maneira que bem entender. Mas sim que as análises sobre os fatos históricos podem ser diferentes. Por isso dizemos que a história ela não é neutra. Christian, o que é uma ciência neutra? As ciências exatas. As ciências exatas são ciências neutras. Por que as ciências exatas são ciências neutras, Christian? 1 mais 1 é igual a 2. Você duvida disso? Com certeza não. Por quê? Porque você sabe que 1 mais 1, 2, ponto final. Não se discute. Na ciência humana, você pode ter diferentes visões acerca de um mesmo fato e não necessariamente essas visões vão ser o quê? Erradas entre si. Então, por exemplo, eu vou estudar sobre o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. E aí eu vou analisar as questões dos judeus, como é que eles foram tratados na Alemanha nazista, etc, etc. E aí depois que eu levantar toda essa pesquisa, eu vou produzir um documento histórico, um artigo científico explicando sobre aquilo. Se eu, Christian, tiver alguém na minha família que passou por aquela questão do Holocausto, que sofreu aquelas atrocidades que foram sofridas pelos judeus na Alemanha nazista, o meu olhar na hora de escrever sobre aquele fato vai ser diferente do olhar de uma pessoa que não viveu aquilo, ou de uma pessoa que não tem parentes que viveram aquilo. Isso significa que o olhar dessa pessoa que não tem parentes que viveram no Holocausto vai ser errado se comparado ao olhar daquela outra pessoa que tem parentes que viveram no Holocausto? Não. Você tem apenas o quê? Visões diferentes acerca de um mesmo assunto. Qual que é o assunto? A questão do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que ao contrário da ciência neutra, das ciências neutras, onde você tem um resultado único e ninguém discute isso, na história, que é uma ciência humana, você pode ter o quê? Diferentes visões para o mesmo fato. Significa que essas visões, por serem diferentes, elas vão estar erradas? Não. Por quê? Porque vai depender do ponto de vista daquela pessoa que se propôs a pesquisar aquele determinado assunto. Beleza?
Então, a história jamais será uma ciência neutra. Show? Continuando. É possível que você esteja se perguntando como os historiadores conseguem saber de tantas coisas que aconteceram há tanto tempo atrás. Mesmo podendo existir pontos de vista diversos sobre determinado fato, o fato histórico em si precisa ser conhecido antes de ser interpretado. E é justamente aí que entram o quê? As fontes históricas, que são o principal instrumento de trabalho dos historiadores. Ou seja, foi aquilo que eu falei no começo da nossa aula. Se eu não tiver fonte histórica para trabalhar, eu não consigo exercer o meu ofício de historiador. Por quê? Porque vai ser através dessas fontes que foram vestígios deixados por essas sociedades do passado, é que eu vou conseguir o quê? É que eu vou conseguir produzir o meu trabalho. Beleza? Daí na página 7 ele continua dizendo o seguinte, que o historiador ele faz um trabalho minucioso de pesquisa, esperando encontrar vestígios do passado que possam ajudá-lo a decifrar e entender a história presente. Esses vestígios é o que chamamos de fontes históricas. Em outras palavras, as fontes históricas são documentos que, através de seus sinais de interpretação, permitem que o historiador possa reconstruir e recontar a história. Acabei de falar para vocês que as fontes históricas elas são o quê? Fundamentais para a pesquisa, para o trabalho do historiador. O que são elas, Christian? Aí na apostila está dizendo para você, as fontes históricas são vestígios da passagem dos seres humanos pela história através do quê? Dos tempos. São documentos que ajudam os historiadores a interpretar e contar melhor os fatos do passado. Fontes históricas são documentos, ou seja, registros de informações produzidos pelos homens em diferentes tempos históricos, em diferentes lugares e em diferentes suportes. Tá, Christian, beleza, já entendi o que são a definição de fontes históricas, mas o que elas são em si? Vamos a elas. A primeira fonte histórica que foi usada durante muito tempo, que é a mais usada pelos historiadores, que ele está falando aí, são as chamadas fontes escritas. O que são as fontes escritas, Christian? Ele está exemplificando aí para você. Livros, jornais, certidões de nascimento, testamentos, ou seja, tudo que foi escrito registrando um determinado acontecimento do passado, dentro da pesquisa histórica, pode se tornar uma fonte o quê? Escrita. Por exemplo, a sua certidão de nascimento é uma fonte escrita da sua história. Por quê? Porque aquele documento marca o dia que você nasceu, a hora que você nasceu, o nome dos seus pais, dos seus avós, com quantos quilos você nasceu, quem foi o médico que fez o parto. Tudo isso está o quê? Está discriminado na sua certidão de nascimento. Caso, mais adiante, você se torne alguém muito importante, venha a morrer e alguém queira pesquisar sobre a sua história, a sua certidão de nascimento vai ser um documento de base para a pesquisa desse historiador. Fontes iconográficas. O que seria isso, Christian? Fontes iconográficas. Pinturas, desenhos, fotografias, ou seja, todo registro artístico que foi deixado por um artista do passado. Por exemplo, aí no material de vocês tem uma pintura da Ana de Souza. Quem foi a Ana de Souza? A Ana de Souza foi uma rainha, aliás, foi a rainha Nazingamambi de um determinado reino africano. Então o registro que se fez dessa pessoa foi o quê? Uma pintura dela. Poderia ser também uma pintura famosa, como por exemplo, o quadro da Mona Lisa, que foi pintado lá no século XVI pelo Leonardo da Vinci, se não me falha a memória. Daí o que acontece? Aquele quadro foi pintado lá atrás, passou por vários séculos até chegar nos dias de hoje a nós. Tanto que o original, a pintura original, está lá no Museu do Louvre, na França.
Aquele quadro da Mona Lisa original é um modelo de quê? De fonte iconográfica, certo? Outro tipo de fonte, a gente tem as fontes orais. O que seriam as fontes orais? Depoimentos e histórias contadas por pessoas que viveram naquela determinada época. Por exemplo, agora há pouco eu acabei de dar um exemplo acerca do Holocausto nazista. Se você pegar uma determinada pessoa que viveu aqueles horrores, que sobreviveu a isso, chegou até nós e for fazer uma entrevista com ela sobre esse assunto, ela vai puxar nas memórias tudo aquilo que ela viveu. E ela vai o quê? Ela vai te contar. Esse depoimento que essa pessoa está fazendo com base nas lembranças de sua memória, por quê? Porque ela viveu tudo aquilo, por isso que ela está contando com aquela riqueza de detalhes, é classificado como o quê? Como uma fonte oral. Então, essa pessoa está te dando o quê? Um testemunho vivo de tudo aquilo que ela viveu naquela determinada época específica que você se propôs a pesquisar. Beleza? Outra coisa, outro tipo de fonte, as fontes materiais. O que seriam as fontes materiais? Vestígios de construções, instrumentos, utensílios, fósseis. O que são fósseis? Restos petrificados de animais e vegetais. Tudo isso é classificado como o quê? Como fonte material. Por exemplo, essas igrejas que tem várias obras do Aleijadinho em Minas Gerais são um modelo de fonte histórica o quê? Material. Por quê? Porque são igrejas que foram construídas lá no século XVII, XVIII e sobreviveram até os dias de hoje. Daí o que acontece? Continuando a nossa leitura, ele fala que durante muito tempo as fontes escritas foram as mais valorizadas que as outras que eu citei aqui. Por que, Christian? Porque até então, para os primeiros historiadores que começaram essa pesquisa lá por volta do século XVIII, só era considerável história, eles só consideravam a pesquisa histórica para aquela determinada sociedade que tinha um domínio do quê? Da escrita, que é justamente o que ele fala aqui, ó. Durante muito tempo, as fontes escritas foram mais valorizadas que outros tipos de fonte, e isso acontecia porque se acreditava que apenas as culturas letradas das elites eram dignas de atenção e confiança, logo, dignas de uma história. Por isso que nos livros mais antigos você só tem relatos de quem? Dos grandes homens e mulheres da história. Por quê? Porque eles eram o quê? As figuras importantes daquela determinada época. E aquelas sociedades, aquelas civilizações que não tinham domínio da escrita, elas literalmente eram ignoradas por esses primeiros historiadores. Conforme ele está falando aqui, só era digno de uma história aquelas pessoas, o quê? Aquelas culturas que sabiam ler e escrever, os grupos das elites dessas culturas, e ponto final. O restante da população era literalmente o quê? Deixado à margem, ou seja, não se escrevia sobre essas pessoas, ok? No entanto, graças a Deus, isso mudou e atualmente os historiadores acreditam que todos os povos e grupos sociais possuem suas formas de transmissão e produção do conhecimento e que todas elas devem ser valorizadas. Ou seja, essa mentalidade de que somente a elite letrada é que tem o direito de ter o seu registro historiográfico, isso caiu por terra. Hoje a pesquisa histórica ela estuda tanto a elite como também o quê? O povão, a baixa ralé, beleza? Na África, por exemplo, muitos povos não conheciam a escrita antes do contato com os europeus. Mesmo assim, esses povos transmitiam seus conhecimentos através do quê? Da oralidade, da contação de histórias. E dessa forma, as fontes orais são essenciais para compreender a história desses povos.
Não somente as fontes orais lá na África, mas a gente tem um exemplo claro disso também aqui no Brasil. Por quê? Porque o nosso indígena brasileiro, ao contrário de astecas, maias e incas, que vocês já devem ter ouvido falar, que foram grupos indígenas existentes na América Espanhola, o indígena brasileiro, ele não escreve, ele não tem o domínio da escrita. Ele transmite os seus conhecimentos para as gerações futuras através do quê? Da oralidade. Daí o que acontece? Na perspectiva desses historiadores lá do início do século XIX, essas pessoas não eram dignas do quê? De ter o seu registro contado, de ter a sua história registrada. Beleza? Bom, com isso a gente termina essa aula. Espero que vocês tenham entendido sobre o assunto. E, em caso de dúvidas, sabem onde me achar. Beleza? Grande abraço, tchau!